Sabe, a nossa vida financeira, ela pode ser vista como uma grande escada, onde cada degrau que a gente sobe significa um novo nível de liberdade. Hoje, a gente vai usar como mapa o livro Financial Freedom, do Grant Sabatier, para descobrir quais são os 7 níveis da riqueza. A ideia é entender onde cada pessoa se encaixa e, o mais importante, como é que se faz para subir para o próximo degrau. Vamos lá? E essa é a grande pergunta, né? Onde é que a gente está agora? Entender esses níveis todos traz uma clareza incrível sobre o momento financeiro atual. E, mais do que isso, sobre qual é o caminho a seguir. É de verdade uma ferramenta poderosa para a gente avaliar o nosso progresso e, claro, definir novas metas. Bom, toda jornada tem um começo. E a nossa, nesse caso, começa bem aqui, nos 2 primeiros níveis que formam a base de tudo: a dependência e a sobrevivência. Então, o nível 1, a dependência. Olha, todo mundo começa por aqui. Não tem exceção. É aquela fase, geralmente na infância, na adolescência, em que a renda pessoal é quase zero, ou nenhuma mesmo. E o nosso sustento depende totalmente de outras pessoas, como pais ou responsáveis. É o ponto de partida universal. E aí a gente chega no nível 2, a sobrevivência. E é aqui, né, que a vida adulta financeira começa para muita gente. Sabe aquela sensação? O dinheiro entra, paga as contas e pronto, acabou. É o famoso ciclo de viver de salário em salário, só esperando o próximo pagamento para começar tudo de novo. E se liga nesse número porque ele é chocante. Segundo o Índice de Saúde Financeira do brasileiro, cerca de 70% da população está exatamente nesse nível. Isso só mostra o quanto essa situação é comum, essa realidade de viver no limite, contando os dias para o próximo salário. Para sair desse nível, a chave é uma virada de chave mental, que é exatamente o que a gente vê aqui. Existe uma diferença gigante entre viver para a renda, onde o dinheiro basicamente manda em tudo, e viver com a renda, que é quando a gente assume o controle e decide para onde cada real vai. Beleza, superamos os primeiros degraus. Agora vem o primeiro grande marco na nossa jornada. O objetivo de construir uma base sólida para ter de fato controle financeiro. É a chegada ao nível 3. Chegamos ao nível 3, estabilidade. É aqui que a gente começa a respirar um pouco mais aliviado, sabe? É o momento em que se quebra aquele ciclo de gastar tudo. A pessoa passa a ter um controle real sobre as finanças e consegue, finalmente, guardar uma parte do que ganha de forma consistente. E o que sustenta essa estabilidade toda? É isso aqui, ó, a famosa reserva de emergência. Ter de 3 a 6 meses do seu custo de vida guardado especificamente para imprevistos é o que cria um verdadeiro colchão de segurança. É o que faz com que um problema no meio do caminho não vire uma crise financeira total. Então, o caminho para chegar lá, na prática, se resume a esses 3 passos que estão na tela. Primeiro, não tem jeito, tem que controlar os gastos. Segundo, criar o hábito de poupar uma parte da renda, sempre. E terceiro, usar essa poupança para construir e fortalecer a reserva de emergência. Simples assim. Ok, com a base construída, a coisa começa a ficar interessante de verdade. A gente chega no ponto de virada da jornada financeira, os níveis 4 e 5. É aqui que os investimentos entram em cena para valer e começam a construir riqueza de uma forma muito mais ativa. No nível 4, o da segurança, a história muda. Aqui, o patrimônio que foi sendo construído já começa a gerar uma renda passiva. Essa grana ainda não paga todas as contas, mas já serve como um belo complemento para o salário, sabe? Traz um alívio gigante e muito mais flexibilidade. E essa imagem aqui, ela deixa a diferença entre o nível 4 e 5 super clara. Na segurança, a renda dos investimentos ajuda, complementa. Já na independência, ela sustenta. É a transição de ter uma ajudinha extra para ter a liberdade de não precisar mais do salário. E, finalmente, o nível 5, a tão sonhada independência financeira. É o grande objetivo para a maioria das pessoas, né? Nesse estágio, o trabalho vira uma escolha, não mais uma obrigação. Todas as despesas são pagas pelos rendimentos do patrimônio, não existem mais dívidas, é o ponto em que se pode, literalmente, se quiser, parar de trabalhar. Mas a escada não para por aí não, hein? Agora a gente vai pro topo, pro pico financeiro. Os níveis 6 e 7 representam um patamar de riqueza que vai muito além da necessidade. A gente entra no território da liberdade total e da abundância. O nível 6 é a liberdade financeira. E essa frase na tela define tudo perfeitamente. A liberdade de fazer o que se quer, quando se quer. Não é só sobre cobrir os custos de vida. É sobre ter dinheiro mais do que suficiente para bancar o estilo de vida que se deseja, sem nenhuma preocupação. O dinheiro simplesmente deixa de ser um limite.
E no topo, mas no topo mesmo, a gente tem o nível 7, abundância. Aqui, a gente está falando de um patamar onde até a ideia de fazer um orçamento perde o sentido. A escala de riqueza é tão gigantesca que o dinheiro, para todos os efeitos práticos, se torna ilimitado. E para a gente ter uma ideia de quem está nesse nível, pensa assim: bilionários, fundadores daquelas empresas que mudaram o mundo, grandes magnatas da indústria, celebridades globais. É um grupo muito, mas muito seleto mesmo. Ufa, a gente subiu a escada inteira, do primeiro degrau até o topo. Mas e agora? O que a gente faz com tudo isso? A pergunta mais importante, no fim das contas, volta a ser pessoal. Então, vamos só relembrar o caminho rapidinho. Começa na dependência, passa pela sobrevivência, a gente constrói a estabilidade e a segurança para então alcançar a independência, a liberdade e, quem sabe, a abundância. Cada um desses, um degrau bem claro nessa escada da riqueza. E a gente termina com essa reflexão. Conhecer o mapa é incrível, é o primeiro passo, mas o que realmente importa é identificar o ponto em que se está agora e focar em uma única ação para subir o próximo degrau. A pergunta que fica é: qual será esse próximo movimento na jornada?